Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem mais uma vez. Tô gravando esse vídeo. Aqui é o Manuel. Tô gravando esse vídeo mais uma vez aqui. Eu não tenho muito tempo, pessoal, por isso que às vezes eu acabo não gravando mais. Eu até gostaria de gravar bem mais vídeos, né? Mas eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho meu trabalho. Inclusive, só me lembrei de algo aqui. Perguntaram outra vez aí, você vai gravar vídeo para monetizar, né? Ganhar um dinheiro no YouTube? Na verdade, o meu canal não é monetizado. Esse canal não é monetizado. Portanto, meu objetivo no YouTube não é ganhar dinheiro, nem ter views, né? Por exemplo, eu tenho 12 inscritos no meu canal que são pessoas bem próximas a mim, né? Não, na verdade são 11 pessoas que são bem próximas a mim, então eu gravo esses vídeos com o objetivo de falar com essa turma. Se você não é uma dessas 11 pessoas, seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é um canal extremamente democrático. Eu falo de vários assuntos, pessoal, mas eu volto muito para um lado que eu gosto demais, que é um lado bíblico, racional. Eu gosto muito de falar assuntos baseados na Bíblia, na Palavra de Deus, porque é o livro mor. É o livro máximo, né, que deve existir. Essa é a minha opinião também. Se você lê outros escritos, né, eu gosto de ler também muitas outras coisas, leio filósofos também, gosto demais, de Platão, a Pitágoras, eu leio muito e gosto, né, Edmund Burke, né, por exemplo, foi até membro do parlamento londriano, eu gosto de ver a linha de raciocínio dele, Schopenhauer. Então tem pessoas que eu gosto de ler, mas para mim nada substitui a Bíblia, né? Para mim é o livro máximo que existe. Mas infelizmente, algumas pessoas, por mais que a Bíblia seja um livro que tira o peso das pessoas, né, o fardo que alguns carregam, eu percebo muitas vezes que, aliás, porque também acontecia comigo, eu percebo muitas vezes que por mais que a gente tenha a Bíblia, e lendo a Bíblia, né, a gente observa que os mandados de Cristo, os mandados do próprio Deus, o objetivo é tirar o fardo, tirar o peso do ser humano. Infelizmente, por questões talvez denominacionistas, né? Algumas pessoas acabam querendo controlar outras pessoas e aí usam a Bíblia, textos totalmente fora de contextos. E é como um amigo meu fala, né? Um texto fora de pretexto, fora de contexto gera um pretexto, né? Um texto fora de contexto, ele gera um pretexto permitindo um cabresto. Então, aí essa é uma frase verdadeira, né? Então, toda vez que alguém lhe citar um texto, mesmo que seja o pastor da sua igreja, o padre, o episcopo, o bispo, o ancião, o pastor, o diácono, quem quer que seja, que lê um texto para você na Bíblia, isso tem que ser na Bíblia. Lógico, não é citar o texto de boca, né? Porque muitas vezes as palavras elas são enganosas. E até a linha de raciocínio, ela também pode ser enganosa. Então, toda vez que alguém lê, o interessante é que nós averiguemos o contexto. Então, às vezes, um capítulo ele tem 30, 40 versículos, né? E o ideal seria nós voltarmos até no começo do que estava sendo considerado, da história em si, né? Porque nós temos a Bíblia hoje, ela é dividida por livros, né? Capítulos e versículos. Mas o que acontece é que a Bíblia não foi originalmente escrita assim. Ela era escrita como nós conversamos, né? Era dia inteiro, era falado de modo constante, uma história intermitente. E aí sim vieram depois os rabinos e conseguiram então separar a Bíblia em capítulos e versículos, até para conseguirmos achar melhor os textos, né? Pessoal, esse vídeo aqui, só vou fazer um adendo aqui, uma observação, não é um vídeo curtinho, tá? Então eu peço que se você não tiver paciência, pode pular esse vídeo, não tem problema nenhum. Como eu estou falando, meu objetivo aqui no YouTube não é ganhar dinheiro e nem ganhar inscritos, nem likes, né? Se você quiser dar um like, né, que gostou, pode dar. E também, se não gostou, também pode dar um dislike. Aqui é extremamente democrático o meu canal, não tem problema nenhum, tá bom? Se quiser compartilhar também com mais alguém, pode. Se quiser deixar também, tem um campo, né, aí no YouTube lá embaixo, algum comentário, pode deixar um comentário sobre algum assunto que você gostaria, inclusive, que eu pudesse tratar aqui, pode deixar, porque eu gosto de pesquisar a Bíblia, tá? A Bíblia. E lógico que pessoas que deram a sua vida pela Bíblia, né? Então essas pessoas, elas são dignas de nossa confiança. Tem uns que não deu nada, viu, pessoal? Tem uns aí que só fala, mas
eles mesmos estão dispostos a dar a vida pela Bíblia não, tá? Às vezes até os membros da sua própria religião são presos, perseguidos, mas os líderes máximos, né? Eles não estão dispostos nem a pôr a mão no bolso para tirar um membro lá da cadeia, né? Que às vezes acontece isso. O membro acaba seguindo aí uma seita, um mandado, um dogma, mas infelizmente o próprio líder não está disposto a fazer nada, não. Então, as pessoas não são dignas do respeito de ninguém, não. Mas eu gosto também de ver aquelas pessoas que, mesmo que foi lá no primeiro século, no segundo século, que elas deram a sua vida em nome da palavra de Deus. Então eu gosto de ver o que essas pessoas deixaram escritas para nós, né? E alguns arqueólogos também de consideração, né? De respeito, isso é importante. Então se você estiver nesse canal aqui, fique muito à vontade e se sinta em casa, né? Se tivesse até um café aqui, a gente tomava junto, né? Se vocês estivessem aqui na minha casa. Bem, pessoal, então eu vou tratar de um assunto muito simples. Conforme vocês viram aí no tema, né? O tema desse vídeo aqui é como eu posso ser salvo. Como nós podemos ter a salvação? Porque ninguém é um Benjamin Button, né? É um filme que existiu, que a pessoa nasce e velho, né? E durante o percurso da vida ele vai ficando mais jovem, né? Mas mesmo nessa situação também de tão jovem que a pessoa fica, ela volta a perder a sua vida, porque não existe esse processo de hoje alguém rejuvenescer a tal ponto, né, de voltar a se tornar criança. Mas enfim, a ideia do autor ali era o oposto da vida, né, alguém que já nasce idoso e vai ficando jovem. Então nós vamos envelhecendo, esse é o percurso natural da nossa vida desde o primeiro pecado. Desde que o primeiro homem, ele pecou, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. Então, no percurso da nossa vida aí, nós envelhecemos, em uma certa idade nossa, as nossas células, elas não reproduzem, elas não se duplicam, triplicam, quadriplicam, elas não fazem aquele processo natural que deveria ser durante toda a vida, né? Então, tem um processo que ela para, as nossas células param de procriar, por assim dizer, né? Vou usar essa palavra aqui, elas param de se duplicar e nós começamos a envelhecer até o ponto de morrer, porque a nossa saúde então passa a se debilitar e por um motivo ou outro, uma doença, acabamos perdendo então a nossa vida. Então alguns se perguntam, e como eu posso ser salvo, né? Como pode existir uma esperança que me permita voltar a viver? Já que durante todo o percurso da Bíblia mencionado essa esperança, né? Eu estou mencionando esse percurso, seria muito longo, pessoal, esse vídeo, se fôssemos estudar ponto a ponto, desde o primeiro pecado da humanidade até o desdobramento do projeto, do plano de Deus na salvação do ser humano, até chegar em Jesus Cristo e posteriormente até os apóstolos e até o fechamento da Bíblia, né? Então seria o vídeo talvez de anos e anos e anos aqui. Mas eu vou resumir aqui. Então, desde que o homem pecou, nós morremos. Envelhecemos e morremos. Por doença ou por idade, nós morremos, infelizmente. Então, alguns se perguntam, como eu posso ter a vida de volta? Como eu posso ser lembrado por Deus e Ele me devolver a vida que tem? Como você é, tá, pessoal? Como a pessoa que você é. Infelizmente, algumas pessoas ensinam que lá não vai existir um mundo, que as coisas não vão subir no coração. Sabe, é uma ideia tão maluca que é quase como se não fosse você mesmo. É quase como se você não viesse a existir novamente. É uma ideia totalmente fora de um contexto bíblico. Mas como você é, tendo seus pensamentos, a pessoa que você como você pode ganhar novamente a vida? Essa é a pergunta que tem que ficar. Eu vou colocar uma interrogação. Como posso ser ressuscitado por Deus, se caso viermos a perder a nossa vida? Como isso pode acontecer? Bem, existem realmente alguns fatores que têm que ser levados em consideração, tá? Bem, o primeiro passo é lhe dizer que muitas vezes, eu vou manter essa pergunta, tá? Como eu posso ser lembrado por Deus, até mesmo para ele me dar a vida novamente, se eu caso venha a perder nessa geração, nesse sistema que nós vivemos. Pessoal, detalhe, eu já vou falar uma coisa.
você não ganha a sua vida por obras. E eu vou mostrar na Bíblia. Por isso que é importante analisar tanto a Bíblia, o versículo, mas os versículos precedentes e pós daquilo que é escrito. Então você pode analisar tudo com o contexto geral daquilo que eu for dizer. E como eu não tenho esse tempo todo, então você pode ler a história toda daquilo que eu vou mencionar aqui. Muitas religiões acabam ensinando que você tem que fazer obras para você ser ressuscitado, ou mesmo existe alguma vertente de que se Deus trouxer o seu julgamento e você estiver vivo, como é que ele também pode garantir que você continue vivo? De alguma maneira. Se você continuar vivo, ser bem visto por ele para continuar e ganhar a eternidade, né? Que foi o que o primeiro homem, Adão, perdeu. Adão e Eva perderam isso. Então, como é que eu posso ser bem visto por Deus? Algumas religiões, elas ensinam isso. Elas acabam ensinando que você tem que trabalhar, né? Mas não é trabalhar para Deus, não, tá? É trabalhar para elas. É que você tem que ser praticamente um escravo da religião. E aí a religião vai depender muito de qual segmento. A religião não, perdão, pessoal. Eu vou mudar essa religião. Toda vez que eu falar religião, eu vou pedir para vocês entenderem denominação, tá? Denominação. Porque denominação tem muitas. Hoje em dia tem muitas denominações. Então, tem o católico, tem o assembleiano, tem da congregação cristã, tem o adventista, tem as Testemunhas de Jeová, tem os mormons, tem os maçônicos, enfim, aqui tem o espírita. Então esse canal é democrático, esse vídeo é para você também, não tem problema nenhum. Então, toda vez que eu falar religião, entenda como denominação, quando eu não esquecer e não corrigir essa minha expressão. Então, a ideia é que a denominação, muitas vezes, ela diz que você tem que trabalhar para ela. E muito depende de qual é o ramo da denominação, tá, pessoal? Porque as denominações hoje, elas são empresas. É duro falar isso. É algo muito duro falar isso, mas elas são empresas. Cada uma, ela tem um segmento. Tá? Digamos que a denominação, e eu falo porque eu fui de algumas denominações, então eu hoje eu consigo entender qual é o ramo da denominação. Algumas pessoas até dizem assim, aquele ali ele trabalha, ele tem uma empresa no ramo da fé. E aí ele acaba usando então o trabalho escravo, esse trabalho gratuito, para conseguir fazer com que a sua empresa prospere, né? Então, por exemplo, se você está em uma denominação onde o ramo da fé ele é voltado mais a templos, a igrejas, construído, né? A salões construídos, a templos ali, aquele. Então, às vezes essa empresa ela tem no poder da sua mão bilhões de dólares, bilhões de reais, porque ela tem muitos templos espalhados pelo mundo todo. E esse templo ele não é seu, por mais que você vá lá, frequente, bonitinho, mas quer fazer um teste? Se um dia você chegar lá no seu líder lá, no líder lá da sua igreja, se você tiver, tá? E dizer assim, olha, eu tô desempregado e vai ser você despejado da minha casa. Eu poderia usar um espacinho aqui no estacionamento da igreja para construir um cômodozinho, só até eu poder ganhar um salário que dê para mim pagar um aluguel e conseguir ficar aqui um tempo. Você vai ver que eles vão dizer que você não pode morar lá na igreja. Mesmo que não seja dentro, seja em um espacinho ali, ou nos fundos, ou no estacionamento. Talvez, se a sua religião ela pratica o amor verdadeiro, talvez até permita, tá? Talvez até permita. Mas se ela não pratica o amor verdadeiro, ela vai falar que você não pode morar lá porque não é seu. É do reino, é de Deus, é de Jesus Cristo, é de tal. Vão inventar alguma coisa, tudo para você não morar lá com a sua família durante o tempo que você está desempregado ali, passando alguma dificuldade. Por mais que você muitas vezes deu dízimo, ou contribuiu, ou deu um donativo, ou deu algo, até ajudou a construir aquele templo, mas ele não é seu. Então essa religião ela trabalha no ramo imobiliário. Ela tem muitos templos, então ela tem muito poder. Tanto que a hora que ela quiser vender, ela pode vender e o dinheiro não vai ser revertido para os membros da comunidade. Ele vai ficar com a liderança máxima, né? Vai normalmente, para aquele que está mais lá em cima, né? Para o último estágio, para o último cabeça da liderança. E esse dinheiro, aí eles podem fazer o que quiser, podem comprar relógio, casas, o que eles quiserem fazer, viajar, construir o que eles quiserem, enfim. Mas você não vê um centavo disso. Então a religião se tornou um comércio, no geral, se tornou um comércio muito grande. Infelizmente, a maioria é assim, né? Não vou generalizar,
mas a maioria faz isso, tá, pessoal? Pelo menos agora eu vou usar o meu conhecimento, pelo menos todas que eu conheço faz isso. Elas acabam investindo, a pessoa, o membro investe seu tempo, sua energia em prol daquela religião e depois ele não vê benefício nenhum sendo revertido para ele. Bem, então eu pergunto a vocês, se eu trabalhar, né, algumas religiões pregam isso, que tem que trabalhar para a denominação, para que você seja salvo, isso vai adiantar alguma coisa? Tá? Será que é isso que salva? É que a pessoa ela tenha que trabalhe em prol da denominação, por mais que ela fale que seja para Deus. Vamos supor que a denominação fala, não, mas o trabalho para nós é para Deus. Né? Eu vou até ser mais específico aqui para vocês poderem entender. Vamos supor que a religião diga assim, olha, você tem que pregar, falar para as pessoas. E isso você será salvo. Se você pregar com constância, não parar, isso vai te dar salvação. Mas não é pregar para que a pessoa venha a conhecer Jesus Cristo e se arrepende, não. Que ela possa se arrepender. É pregar para trazer essa pessoa para a minha denominação. Esse é o ponto. Porque se você está lá conversando com um amigo no trabalho, onde quer que seja, está dando testemunho, e a pessoa fala, não, olha, eu acredito em Jesus Cristo, eu leio a Bíblia. E você fala, que ótimo, continue assim, isso é maravilhoso. Isso, então, você está pregando para essa pessoa, mas assim, ela já falou que aceita Cristo, então parou a conversa aí. E pode até continuar falando sobre Jesus Cristo, não tem problema, das maravilhas que Jesus Cristo é, desde o começo da criação, o que ele fez, os milagres, tanta coisa boa, e aí é uma conversa entre irmãos. Agora, quando a gente tenta pegar essa pessoa e doutriná-la para trazer para a minha seita, para a minha religião, para a minha denominação, então aí eu já não estou mais pregando, eu estou querendo doutrinar a pessoa, porque ela já aceitou Jesus Cristo. Ela já até entende, já até lê a Bíblia e acredita na Bíblia, ela acredita na palavra de Deus, ou ela acredita em um ser superior, mas a gente está querendo que a pessoa passe para a nossa denominação, porque é aqui que ela vai ser salva. Então nós não estamos dizendo que a pessoa ela será salva apenas porque ela aceita Jesus Cristo. Nós queremos que ela aceite o que eu estou pregando para ela. Então, será que é isso que faz alguém ser salvo? Ela trabalhar para uma denominação? Será que isso? Ou, por exemplo, que a pessoa tenha muitas obras, qualquer outro tipo de obra. Imagine aí na sua cabeça alguma coisa que uma denominação religiosa pede, qualquer que seja, pense aí você. Será que é esse trabalho aí que faz alguém ser salvo? Ou o simples fato de alguém falar assim, não, eu aceito Jesus Cristo, e mudar a sua vida. Mudar. Imagina, a pessoa que seja lá um criminoso, e ele muda de vida, talvez ele lê um texto na Bíblia, e viu ali que ele pode ser alguém melhor. E pode ter o perdão de Deus, inclusive, porque Jesus Cristo ele já morreu e permite que a pessoa seja, o indivíduo, né, ele seja perdoado. E aqueles atos de vilania que ele praticou durante a sua vida ali, em um dado momento ele leu na Bíblia, ou até por um testemunho de um colega, e ele entende que ele pode ser perdoado. E ele se sente livre agora para não cometer mais aqueles atos criminosos, né, de vilania, e pronto, ele acredita que pode ser salvo por Deus. Será que só isso basta? Ou tem que trabalhar em prol da denominação? Tem que fazer alguma coisinha a mais? Outra coisa que vou mencionar para vocês. Será que para que alguém possa ser salvo, por exemplo, ele tem que ter um histórico de servidão a Deus? Ele tem que ter um histórico muito longo? Olha, você só serve a Deus se você, não é assim, aceitei hoje e amanhã eu estou salvo. Será que é necessário isso? Por isso que a gente vai para a Bíblia, pessoal. Eu vou ler aqui a minha Bíblia. Se você tiver, eu vou deixar a pergunta. O que traz realmente a salvação? Como eu posso ser salvo? Tá bom? Como é que alguém... como é que alguém pode vir a ser salvo, né? Será que é necessário fazer trabalhos? Ou não? Só aceitar Jesus Cristo? Vamos responder essa primeira pergunta. Só aceitar Jesus Cristo é o suficiente? Ou depois que a pessoa aceita Jesus Cristo, aceita o modo de vida de Jesus Cristo, uma pessoa boa, bondosa, amorosa, que ama o próximo, trata essa pessoa como um irmão, isso é independente de denominação, tá, pessoal? Trata o seu vizinho, a sua vizinha, os membros da sua família, como tem que tratar, com respeito, com amor, com bondade, com cordialidade, com honra. E será que só isso basta? Ou não, tem que fazer outros trabalhinhos em prol da denominação?
Eu poderia citar vários exemplos aqui, tá, pessoal? Vários e vários exemplos na Bíblia. Mas vou citar um exemplo aqui. Eu vou mencionar primeiramente aqui no livro de Atos. Eu vou abrir. Eu estou lendo aqui, pessoal, minha Bíblia aqui na versão Almeida. Né? Eu gosto muito de ler a NVI, a Nova Versão Internacional, mas eu também, vez por outra, eu volto aqui na Almeida. Na Almeida, e eu gosto de ler também. Porque Bíblia é Bíblia, tá, pessoal? Bíblia é Bíblia. Então, como está mais fácil a Almeida aqui, eu vou abrir aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir para, se vocês tiverem a Bíblia aí, podem acompanhar na Bíblia de vocês. Talvez mude uma palavra, uma vírgula, alguma coisa, mas o sentido é o mesmo. E eu vou pedir então Atos dos Apóstolos no capítulo 8. Se vocês tiverem aí, pode abrir Atos dos Apóstolos no capítulo 8. E a gente vai ler a partir do versículo 26, do 26. Aqui eu vou contar o que estava acontecendo. Existia no passado um eunuco, estava tendo um eunuco, ele era um homem de fé. Eunuco significa, eunuco é alguém que não casava, usa essa expressão, né? Eunuco era um homem que por um trabalho especial, ele escolhia não casar, e muitas vezes não era porque ele escolhia. Ele era alguém de confiança, talvez de um rei, e o rei nomeava aquele homem como alguém que pudesse cuidar até dos seus tesouros, da sua casa. Mas às vezes esse rei, ele não queria colocar talvez a sua esposa em risco, né? Junto com o homem, né? Ou as suas filhas. Então muitas vezes ele era, de alguma maneira, ele, infelizmente, às vezes existia até uma espécie de castração para que esse homem não pudesse casar. Então ele se tornava um eunuco. E às vezes a pessoa era eunuco porque não queria mesmo casar, nem ter mulher, nem nada. Então ele seria um solteirão. Alguém solteiro, que não queria casar e nem podia casar. Era um eunuco. Então esse homem, ele estava vindo de um local do Egito, ele estava vindo de um certo local e indo para Jerusalém. Naquele tempo, o templo de Deus, o templo, ficava em Jerusalém. Ficava em Jerusalém, lá em Jerusalém. Então eles viajavam, aqueles que gostavam de ir na sinagoga dos judeus, eles iam até Jerusalém para ver ali a leitura do livro da lei. E esse homem gostava de ir a Jerusalém, ou seja, ele tinha uma inclinação espiritual já para coisas voltadas ao próprio Deus, Jesus Cristo. E bem, enfim, vamos ver aqui então o que aconteceu com esse rapaz chamado eunuco da Etiópia. Diz assim, ó, então eu falei para vocês que é no livro de Atos, no capítulo 8, os versículos 26, a gente vai ler aqui até o 40 para entender toda a história aqui. Porque existiu aqui um rapaz, aqui um servo de Deus chamado Filipe, que ajudou esse eunuco. Diz assim, pessoal: mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, sentado no seu carro, lia o livro, do profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, que era um cristão. Olha o que o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes, porventura, o que você está lendo? Então o rapaz estava lendo o livro do profeta Isaías. Só que aí a pergunta de Filipe, desse cristão, para ele foi: você está entendendo o que você está conseguindo ler aí? E o eunuco respondeu: pois como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura,
anunciou-lhe a Jesus Cristo. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito? Se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse a Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais. Filipe não viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou em Azoto e indo, passando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Pessoal, aqui tem uma história muito interessante. Aqui tem a história desse eunuco, né? Conhecido como o etíope eunuco ou eunuco etíope. Então esse rapaz vinha em uma certa estrada deserta e Deus soprou ali para Filipe, o servo de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito disse a Filipe, o Espírito Santo disse a Filipe que ele deveria ir até a certa estrada e ali ele acharia um eunuco. O eunuco estava lá, o Espírito falou para Filipe: chega até o carro. Quando Filipe, esse cristão, chegou até o carro, o eunuco estava lendo um livro do profeta Isaías e estava falando isso, que como uma ovelha foi levado ao matadouro, sem abrir a boca, e foi morto, e a sua descendência ali espalhada. Só que ele não sabia quem era esse, né? Quem foi esse que foi levado ao tosqueador e matou esse cordeiro que foi morto? Ele não sabia. Então o eunuco perguntou assim: você sabe quem é esse aí? Você compreende o que está lendo? E o eunuco falou: a menos que alguém me ensine, não. E Filipe sentou até com ele lá no carro, numa carroça, né, numa carruagem, e o eunuco pôde entender que era Jesus Cristo, aquele homem que seria morto, que foi morto, né? E é interessante esse relato que o eunuco não questionou. Ele aceitou de imediato que era Jesus Cristo, porque eles já conheciam um homem que havia sido morto, porque Jesus já tinha sido morto, tá? Aqui já está no livro do Atos dos Apóstolos, ou seja, os homens que deram continuidade ao trabalho de Jesus Cristo, de pregação de Jesus Cristo. Então eles sabiam que um homem foi morto, que é chamado Jesus Cristo, né? Machia, Messias. Aquele homem, ele tinha sido morto, e ele pregou que esse homem da profecia de Isaías foi aquele homem que tinha sido morto. E ele acreditou que ele era o Filho de Deus e foi batizado naquele mesmo dia. Talvez passando ali viu um rio, né? Um corpo de água, né? Empoçado ali, uma represa, uma pequena represa, e Filipe o batizou. É interessante dizer, pessoal, que depois daquele momento ali que Filipe batizou aquele homem, Filipe não viu mais ele, né? Filipe não viu mais aquele homem. Até no versículo 39, fala que o Espírito arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco etíope. Filipe não viu mais. Mas notaram que Filipe não falou para o eunuco que ele tinha que fazer isso, aquilo. Ele aceitou Jesus Cristo. Ele aceitou Jesus Cristo como Filho de Deus. Só que o Filipe não falou assim: olha, agora eu vou dar uma lista aqui do que você tem que fazer para que você seja salvo. Para que Jesus Cristo ele te salve, viu? O Filipe não falou isso para ele, não. Ele aceitou Jesus Cristo como Filho de Deus. Aceitando Jesus Cristo como Filho de Deus, pelas profecias até do livro de Isaías, na continuação, ele seria salvo. Porque ele estava aceitando o meio pelo qual Deus salvaria a humanidade. Então, salvaria a humanidade, que era Jesus Cristo. Mas Filipe não deu uma listinha de regras aqui, falando: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não falou isso, não. Aquele homem aceitou Jesus Cristo, foi batizado e seguiu o seu caminho, como agora um cristão. Entende? Antes ele foi lá para Jerusalém, agora poderia chegar na Etiópia e dizer assim: olha, eu sou um cristão, eu aceitei Jesus Cristo como meio de salvação. Pronto. Não tinha mais o que ele, uma listinha ali, uma demanda de horas do que ele tinha que fazer, não existiu nada disso. Mas aí talvez você pergunte: então você, Manuel, está querendo dizer assim que só pelo fato da pessoa aceitar Jesus Cristo, só isso basta?
Nota só o que eu vou falar para vocês, pessoal. Quando alguém diz que aceitou Jesus Cristo, ele já entende por si só que a sua vida ela é moldada nos parâmetros de Jesus Cristo. Jesus falou que os dois maiores mandamentos da lei é amar a Deus e o próximo, tá? Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, aqui tem três pessoas envolvidas, tá? Nesse mandamento que Jesus Cristo deu. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, alguém que se torna um cristão, ele ama a Deus e ele demonstra esse amor quando ele ama a si. Ele tem que demonstrar amor por si, se cuidar bem, levar uma boa saúde, não colocar a sua vida em risco. Entendeu? Ele demonstrar que ele gosta de si mesmo, ele cuida dele. Ele ama a vida que Deus deu para ele. Ele ama a sua vida. E ele reflete isso também no próximo. Porque o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que me amar e assim como eu me amo, também amo o próximo. Então eu amo a Deus, amo a mim mesmo e amo também o próximo. Então, a partir de agora, eu vou visualizar o benefício meu e do próximo. Aquilo que me beneficia e também beneficia o próximo. Então, nas minhas conclusões de vida, nas minhas decisões, quando eu for tomar uma certa decisão, por exemplo, eu levo em consideração a mim, a minha família, as pessoas que estão à minha volta, os meus amigos, os meus vizinhos, qualquer pessoa, que qualquer um é o meu próximo, né? A ilustração do bom samaritano deixa claro isso. Qualquer um é o meu próximo. Então, quando alguém aceita Jesus Cristo, ele já sabe que vai levar uma vida honesta, correta, uma vida com princípios, e ele sabe que ele é dessa maneira porque aceitou Jesus Cristo como Salvador. Então ele dá glória a Deus por tudo. Choveu, dá glória a Deus, agradece a Deus, dá graças, né? Fez sol, dá graças, agradece a Deus. Amanheceu com vida, dá graças. Vai, né, ter uma refeição ali, dá graças, agradecer em tudo, porque agora ele aceitou Jesus Cristo. Mas isso é a obra que um cristão faz, agradecer sempre a Deus e agradecer pelo meio que ele pode receber a sua vida de volta, mesmo que ele perca nesse sistema. Mas aí talvez você me pergunte, mas é só isso então? Quer dizer, alguém aceita Jesus Cristo, transforma a sua vida, se torna uma pessoa melhor, que vai ajudar o próximo, se ele estiver padecendo de uma necessidade física, pessoal, uma necessidade física. Olha o que eu estou falando para vocês. Muita gente fica dizendo, não, tem que ajudar espiritualmente. Gente, muitas vezes aquela pessoa, ela já aceitou Jesus Cristo. Ela não está precisando que você fique pregando para ela mais, tá? Ela precisa de um prato de comida. Ela precisa de alguém que vá com constância até ela poder se recuperar. Ela quer alguém ajude ela nesse sentido. Que nós, né, que somos o seu irmão, que somos seus irmãos, ajudemos nesse sentido. Então, a ideia de se tornar um cristão é viver nos moldes de Jesus Cristo. Mas e vamos supor que a pessoa não deu tempo de fazer nada, ajudar um irmão. Ela não deu tempo disso. Ela não deu tempo dela demonstrar que ela realmente aceitou Jesus Cristo. No coração ela aceitou mesmo. Ela aceitou profundamente Jesus como um Salvador. Ela aceitou. E só que agora não tem mais tempo. Talvez é uma doença terminal. A pessoa não tem mais tempo. Talvez ela não possa nem sair mais da cama. Enfim, qualquer que seja o motivo, não importa qualquer que seja o motivo. Mas ela não está conseguindo ter uma obra de fé. Porque existem as obras de fé. E isso é obras de fé, tá, pessoal? Não é quando a religião fala lá para você trabalhar para ela de escravo, não. Obras de fé é quando alguém aceita Jesus Cristo e começa a ser uma pessoa melhor. Só isso. Não tem nada de obrinha que tem que trabalhar de escravo para os outros, não. Isso é obras de fé. Eu aceito Jesus e mudo a minha vida, né? Então, se era caloteiro, deixou de ser caloteiro. Se a pessoa era alguém arrogante, deixa de ser arrogante. Se era alguém... um criminoso deixa de ser um criminoso. Se a pessoa gostava de colocar sua vida em risco aí, participando de alguns esportes para ter muita adrenalina, para com isso, porque ela começa a valorizar aquilo que Deus deu de mais precioso, que é a vida, né? Então, isso é aceitar Jesus Cristo. Mas aí entra, e se não deu tempo da pessoa, de o ser humano, aquele indivíduo, demonstrar essas obras de fé? Será que ele será salvo ainda assim? Aí eu vou me reportar a outro texto agora, de alguém que realmente, para essa pessoa, é algo incrível, simplesmente incrível. O que eu vou ler para vocês aqui. Está no livro de Lucas, e vocês vão observar, deixa eu voltar mais uma vez aqui na minha Bíblia. Pode ser qualquer Bíblia que vocês tiverem aí, pessoal. Eu gosto de ler a versão
NVI, Almeida, mas qualquer Bíblia é Bíblia, né? Aqui eu vou abrir no livro de Lucas, no capítulo 23, só que eu vou ler a partir do versículo... Lucas 23 eu vou ler... Deixa eu ver aqui... Lucas 23... Lucas 23, é isso mesmo, pessoal. Lucas 23... Lucas capítulo 23, eu achei aqui. Lucas capítulo 23. Agora eu vou ler do versículo 39 em diante. Eu acho que eu vou ler até o 39, até o 43, tá bom? Lucas capítulo 23, versículos 39 até o 43. Olha só esse relato, ele é impressionante. Fala assim, ó. 2 homens estavam pregados junto a Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi condenado à morte como um criminoso, como se fosse um bandido. Jesus ele foi condenado à morte como se fosse um bandido, sem ter feito absolutamente nada que não fosse maravilhoso, né, para a salvação da humanidade. E ele estava ali próximo, bem próximo de dar o seu último suspiro, né, o último suspiro da sua vida, naquela tarde. E do lado de Jesus Cristo tinha de um lado, né, e um outro criminoso mesmo, que tinha cometido crimes, apesar da Bíblia não relatar, chama ele de malfeitores. Então, para ele estar ali, pelo menos mais de que 2 crimes ele tinha que ter cometido, porque ele poderia até ser perdoado. Mais de um crime ele já era um malfeitor e a lei condenava, segundo os romanos, então era assim que ele era castigado, como Jesus Cristo foi, ele tinha que ser pregado ali, né? Bem, tinham então um do lado esquerdo de Jesus Cristo e outro homem do outro lado de Jesus Cristo. Estavam pregados também junto com Jesus. E um deles estava zombando de Jesus Cristo. Um deles começou a zombar, um dos criminosos começou a zombar. Mas vamos deixar com que a Bíblia conte aqui o que estava acontecendo, né? Versículo 39 do capítulo 23 de Lucas diz assim: Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este homem, nenhum mal ele fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Assim Jesus respondeu que aquele homem, ele tinha salvação garantida naquele dia. Jesus naquele dia, hoje, Jesus garantiu a salvação para um homem que até aquele momento, até aquele segundo atrás, era um malfeitor, estava sendo condenado por crimes, era um criminoso. E Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Agora eu pergunto a você, quantas obras esse homem fez? Esse homem aqui do lado da estaca de Jesus aqui. Ele não pregou, ele não devolveu o que roubou, ele não pediu desculpas, talvez para a mãe ou pai, se ele tirou a vida de alguém. Isso aqui é uma conjectura, tá, pessoal? A Bíblia não diz o que esses malfeitores fizeram. Aqui é só uma conjectura. Mas eram malfeitores. Segundo a lei, eles teriam de ter cometido pelo menos mais do que 1 ou 2 crimes. Mais do que 2 crimes, né? Porque um só, muitas vezes, era passível do perdão. Muitas vezes era assim. No entanto, eles eram malfeitores, ou seja, eram conhecidos por fazerem atos atrozes, né? Então eles eram conhecidos por serem vilões, praticavam atos de vilania. Mas enquanto um zombava de Jesus Cristo, falava: olha, salva tu e nós, né? Olha só que coisa, ele é o rei dos judeus, por que tu não salva tu e também a nós? Estava zombando. Mas um do outro lado de Jesus falou: Senhor, até corrigiu o outro, falou: olha, nem nessa hora você se arrepende? A gente merece o que a gente está tendo aqui, a nossa punição, mas esse homem, ele não fez nada, né? E aí chegou até Jesus Cristo, né? Talvez bem baixinho, né? Porque estava sofrendo ali a sua carne sendo rasgada com pregos. E bem baixinho, talvez ele suplicou para Jesus, né?
né? Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino. E Jesus falou que naquele dia diria para ele que ele estaria com ele, sim, estaria com ele no reino. Agora, esse homem não fez obra, pessoal. Esse homem não fez absolutamente nada. Ele aceitou Jesus Cristo como um rei, como um meio de salvação. Eu sei que algumas pessoas têm muita dificuldade de raciocínio, né? Muita para pensar. Talvez isso aconteça pelo tempo de doutrinação que a sua religião ela colocou tanta coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Eu falo, infelizmente, muitas pessoas acham que estão estudando a Bíblia, mas quando na verdade o que estão estudando é um livro, é uma revista, porque a Bíblia tem que ser lida. Por exemplo, ó, se alguém falar assim para você, ô fulano, vamos estudar a Bíblia? Você fala, bora estudar a Bíblia. Imagina, você aí, ô fulano, bora estudar a Bíblia? Bora, vamos estudar a Bíblia. Que livro você está lendo? A Bíblia? Porque tem que ser a Bíblia. Se o estudo é da Bíblia, tem que ser a Bíblia. E aí, se você tiver dúvida, aquela pessoa que já fez lá suas pesquisas, é uma exegese, uma hermenêutica da Bíblia, ela fez comparação de textos, avaliações, enfim. Como Filipe, né? Filipe pregou para o eunuco etíope e aplicou aquele texto a Jesus Cristo, porque ele sabia, né? Mas ele não levou ali um cabedal de publicações, de revistas, de livros, não. Ele explicou o que aquele homem estava lendo na Bíblia. Então o que você tem estudado é só a Bíblia? Ou é um outro livro de doutrinação? Porque se for outro livro, é simplesmente para doutrinar. É simplesmente isso, pessoal. É um livro para doutrinar. E muitas pessoas acabam em um transe hipnótico. É até duro falar isso, mas muitas pessoas acabam sendo hipnotizadas e não veem a verdade da Bíblia. Elas não querem só ler a Bíblia. Elas precisam de guias, de gurus, que muitas vezes os guia a um caminho muito tortuoso, um caminho e sofrido, doloroso, muitas vezes. Porque em busca da salvação, é o que a maioria da humanidade quer, ser salva. E líderes sabem disso. Os líderes, eles percebem que as pessoas, elas querem ser salvas. Mas o que elas fazem? Elas conseguem manipular a fé. Infelizmente. Conseguem manipular a fé. Tem líderes que colocam regras sobre tudo. Você não pode usar barba. Né? Olha, mas você fala mais na Bíblia. Fala, não, mas não fala mais. Aí começa a inventar coisas. Olha, você pintou o cabelo lá né? de verde, de vermelho. Olha, mas não pode porque... Aí ele começa a pôr regras, a colocar um monte de regrinha. Não, para ser salvo, ou para ser bem visto por Deus, para seguir os padrões de Deus. A pessoa quer colocar padrões em Deus, já percebeu isso? Tem líderes que tentam colocar padrões em Deus. Ou seja, não é o próprio Deus que tem padrões, não. Ele quer colocar os padrões de Deus. Isso é um absurdo, porque os padrões de Deus estão na Bíblia. Você não precisa que venha um líder religioso, ou um grupo religioso, falar para você quais são os padrões de Deus, é só ler a Bíblia. É simplesmente isso, pessoal. E eu falo, é dolorido porque existe um processo de neurociência, de neurolinguística. Se você colocar aí, por exemplo, na internet, no YouTube, por exemplo, já que a gente está aqui no YouTube, se você colocar assim, ó, imunização, pode escrever, imunização cognitiva. É um processo milenar, conhecido há muito tempo, de como nós conseguimos doutrinar outras pessoas. Joseph Goebbels, que era o propagandista de Hitler, tá passando uma moto aqui. Joseph Goebbels era o propagandista, era o marqueteiro de Hitler e conseguiu manobrar a nação inteira para que servisse a uma causa, a causa do Reich alemão. Como é que essas pessoas eram loucas? Os alemães, a maioria, pelo menos da população, era maluca, eram pessoas sem cultura? Não, eram pessoas inteligentes. A maioria dos alemães, até Hitler também era alguém que tinha uma cultura elevada. Então, como é que alguns loucos com má fé conseguem manipular a fé de outras pessoas? Elas entendem de algo que muitas vezes talvez você não entenda. Elas conseguem fazer isso, imunizar cognitivamente as pessoas de aprender. E aí depois disso, você não quer ver mais nada. Você acredita tanto, não na Bíblia, não em Deus, não em Jesus Cristo. Não é isso. Você passa a acreditar em um líder religioso. É como se aquele líder, sem ele, Deus não existisse. Aquele líder, ele representa Deus. Ele passa a ser Jesus Cristo.
Você acredita nisso? Infelizmente existe essa imunização cognitiva. Existe um filósofo, eu não me lembro se é Platão, que ele fala assim, sai da caverna, né? Ele faz essa, ele chama para essa atitude. Eu não vou me lembrar se é Platão ou Aristóteles, acho que é Platão. Ele fala, sai da caverna, se permita algo diferente. E esse algo diferente não é ser alguém imoral, idólatra, não é ser alguém sem padrões, não. Por exemplo, eu vou contar uma ilustração para vocês que fez muito sentido para mim, muito sentido, há um tempo atrás. E essa ilustração eu ouvi de um médico brasileiro, renomadíssimo, que até deu aula em Harvard. Ele fez um estágio em Harvard e ele é um médico muito conhecido no Brasil. Não vou usar o nome dele para não virar aqui um propagandista. Mas ele fala algo muito interessante. Ele conta algo a respeito de um rapaz que chegou até o seu mestre, o seu instrutor, e disse para o instrutor o seguinte: ele via a vida tranquila do instrutor, com muita sabedoria, do mestre dele ali, com muita sabedoria, e ele ficou curioso, né? E chegou até o mestre e foi perguntar para o mestre: o mestre, minha vida está uma bagunça, eu não consigo levar minha vida tranquila, é uma bagunça, minha vida está... Eu queria entender que o senhor me ensinasse mais, além daquilo que eu já sei, que o senhor me ensinasse mais, para que eu consiga ter uma vida parecida com a do senhor. Aí o mestre dele pegou um copo de água, um copo com água, cheio, colocou na mesa, pegou uma garrafa de água e começou a encher o copo mais ainda. E começou a transbordar, a sair água do copo, para vazar pela mesa toda, até que começou a cair pela mesa. E o rapazinho ali, olhando aquilo, falou: mestre, mas o que você está fazendo? Você está derramando água em tudo aí? O copo já encheu? Você está maluco? Eu só vim perguntar como é que... Não entendi nada. Como é que eu posso levar uma vida mais com sabedoria, com tranquilidade? E o senhor me encher os copos de água? O que o senhor quer dizer com isso? E o mestre, com toda a calma, disse para ele: olha, você está exatamente como esse copo. Você já está cheio. Para que eu te ensine algo, você tem que esvaziar o copo. Eu não vou explicar essa ilustração, pessoal, mas vou deixar ela no ar aí. Como é que você consegue aprender algo novo? Como você pode aprender algo novo se não se permitir? Entenda que a salvação, ela não depende de trabalhar para homens, mas para Deus. E o trabalho de Deus que Jesus Cristo pede, ele é leve e benévolo. Se no seu grupo, se no seu meio, se na sua denominação é uma coisa cheia de doutrinas, cheia de coisas, que como é que a pessoa tem que se vestir, como ela tem que se arrumar, para onde ela tem que ir, que tipo de música a pessoa tem que ouvir. Claro, quando eu falo isso, é respeitando os padrões normais da vida, mas para onde a pessoa tem que viajar, que tipo de... Sabe, é tanta coisa, tanto fardo, tanta coisa, que aí a salvação se torna quase impossível. É quase como se Jesus Cristo ele não tivesse morrido. Você depende de trabalhar para homens para ter a salvação. Então a pergunta que eu vou fazer aqui é desse tema aqui, é o tema que eu propus, né? Sobre a salvação, né? Como ser salvo, como eu posso ser salvo? A resposta ela vai depender simplesmente da Bíblia, não de homens. Você, para ser salvo, depende do que a Bíblia ensina e não do que um livro ou do que um líder ou um grupo de líderes ou um guru, um guia, o que eles dizem. Porque muitas vezes eles estão cegos e dependem apenas que você seja doutrinado para uma denominação e não para Cristo. Era isso que eu tinha para tratar com vocês, pessoal. Espero que mais pessoas possam realmente acordar e que as suas vidas elas possam se basear naquilo que a Bíblia ensina. Que pessoas têm até perdido sua vida por não lerem a Bíblia, perdido mesmo. Muitas vezes em hospitais, têm tirado sua vida porque são tratadas de modo com ostracismo por membros da sua religião, da sua denominação, por eles não seguirem os padrões do que a religião lá, a sua denominação ensina.
E não é porque essa pessoa é uma pessoa, muito, muito pelo contrário, são pessoas maravilhosas, mas acabam se suicidando por achar que está desagradando a Deus, sendo que ele não está desagradando a Deus, está desagradando grupos de homens que são burocratas, só pensam em um estilo de vida luxuoso. É lamentável isso, pessoal. Agradeço vocês por estar no meu canal. Aceite Jesus Cristo. Leve uma vida de boa moral, com bons princípios e seja salvo, sem muito fardo. Jesus diz que o jugo e a carga dele é benévola e é leve. Tudo de bom para vocês, felicidade e muita paz. Tchau, pessoal!